Falar do Ipiranga é falar da história do Brasil. E falar da história do Brasil é falar do Ipiranga. E hoje a gente vai conhecer um pouco dos locais históricos que temos aqui e também de como é o dia a dia das pessoas que moram nesse bairro tão importante para o país. Mas antes, oi, eu sou o Marcos, nasci e cresci nesse bairro e tenho bastante história para contar. E já que a gente vai falar de antiguidade, a gente tem que ir adequados. Tudo começou quando os indígenas locais chamaram o riacho de vermelho devido à sua cor barrenta. I do Y é rio e piranga vermelho. Hoje em dia o rio está canalizado há mais de 80 anos e vai permanecer assim. O riacho tem muita história para contar, principalmente essa daqui. O Monumento da Independência é um importante marco para a história brasileira. Ele foi inaugurado no primeiro centenário da Independência. Algumas imagens hiperbólicas, sim, montam um dos maiores conjuntos escultóricos em bronze da América Latina. Agora possui uma cripta embaixo de sua construção, contendo os despojos da Imperatriz Leopoldina e de Dom Pedro I. À frente do monumento temos a pira eterna, representando o fogo da independência do Brasil. Uma parte muito interessante dessa escultura em bronze é que, ao invés de usar ramos de louro, foram usados os ramos de café, representando o Brasil. A Casa do Grito possui impressionantes 180 anos. Essa construção foi muito importante para o Brasil, pois foi aqui que a excursão de Dom Pedro durante o Caminho do Mar fez um repouso, e às beiradas do Riacho Ipiranga recebeu as cartas do nosso patriarca da independência e decidiu ficar. Falando da casa, hoje em dia ela é um museu. Ela foi construída a partir do método de pau a pique. Na moral, que coisa horrorosa. Essa carinha dele. A carinha dele. O Parque da Independência foi desenhado tanto aos moldes da neorrenascença, ou seja, com um perfil estilístico revivalista, buscando uma obra imponente, tanto pela memória imperial do momento da proclamação da independência, quanto pela preservação do espírito patriótico, quanto aos moldes do paisagismo francês, mais especificamente, inspirado no Jardim de Versalhes, na França. A grandiosidade da influência neo-renascentista é muito bem retratada no Museu Paulista, projetado para ser um palácio isolado, visto por todos da cidade, o que explica o jardim rebaixado cercando o museu, o Monumento à Independência, de Ettore Ximenes. Alia-se essa noção de grandiosidade com paisagens greco-romanas, junto com os personagens da história do Brasil. A única estrutura do parque que rejeita essa postura é a Casa do Grito, que é exemplo de uma casa comum em São Paulo, de 1822. Os jardins que ligam o Monumento à Independência ao Museu Paulista, por sua vez, adotam um perfil de jardim francês, com chafarizes, lagos, fontes e estátuas, sempre com o perfil próprio da arquitetura monumental. Agora, indo pro personagem principal do nosso vídeo, aqui, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga. Bem, o arquiteto e engenheiro italiano Tommaso Benzi foi contratado em 1884 para realizar o projeto de um monumento edifício no local onde aconteceu o evento histórico da independência do Brasil. Embora já existisse essa ideia desde aquele episódio em 1822, o edifício começou a ser construído em 1885. O estilo arquitetônico é eclético e foi baseado de um palácio renascentista. Quando ele foi finalmente inaugurado, o Brasil já era uma república.
O museu ficou fechado por 10 anos, quando foi finalmente reaberto no ano de 2022, no bicentenário da independência do Brasil. Hoje em dia, ele é um museu, possui uma galeria subterrânea e mantém a maior parte da história do Brasil colônia. E é impossível você ir lá sem ver um casamento ou dois, principalmente os books de fotos. Para falar da arquitetura do início do século XX no Ipiranga, temos que falar da família Jafé, que foi a família mais importante para o bairro. Sim, quando eles vieram, imigrantes do Líbano, eram comerciantes na região do 25 de março. E com o bom negócio, eles acabaram construindo uma fábrica na região do Ipiranga, onde eram responsáveis desde o início da produção até a venda dela. E pela região do Ipiranga ser praticamente inóspita naquela época, eles decidiram vir morar aqui no bairro do Ipiranga. E é na Rua Bom Pastor que vamos encontrar os principais palacetes dos Jafés. Temos o Palácio dos Cedros, que já foi protagonista de muitas novelas e é um local de eventos. O seu estilo é renascentista. E do outro lado da rua possuímos o Palacete Rosa, com seu estilo de mourisco, te fazem relembrar as ruas de Marrocos. Temos também a residência da família Jafé, que abrigou a maior parte da família. Hoje em dia, ela é uma escola, e sua arquitetura é neoclássica. E vocês estão vendo esse bloco de cimento aí? Bem, quem olha essa construção não consegue nem imaginar o que tinha aqui antes. Aqui era uma residência do Rafael Jafé, que foi demolida em 2009. Bem, ela já estava abandonada há mais tempo do que isso, porém, todo o seu valor histórico foi perdido. E olha que interessante essa construção que não tem tanto destaque. Esse aqui é o Palacete Napoli e foi feito por um arquiteto imigrante, Francisco Napoli. Ele recebeu prêmios de arquitetura em Londres e parece ser um lar extremamente aconchegante, pois pertence à família Napoli até hoje. Um detalhe que chama atenção é a Caixa Selecta, que é um compartimento para que fornecedores de carne, leite e pão deixem um mantimento para a família depois retirar. Era comum que o leiteiro e outros entregadores tivessem uma cópia das chaves para poder deixar esses produtos ali armazenados. Os marcos de légua são resquícios do tempo do Brasil colônia. Embora os marcos sejam de datas mais recentes, no final do século XIX, a demarcação desses locais já eram conhecidos pelo menos desde 1769. Foi quando o território da cidade de São Paulo foi demarcado de maneira formal, mediante uma carta de sesmaria conhecida como Marco de Meia Légua, medida de distância antiga. A légua equivale a 6.600 metros. A meia légua são, portanto, 3.300 metros. Foram demarcados os pontos cardeais para assinalar a área da cidade. Antigamente eram 4, hoje em dia só sobraram 3. A que fica na França Pinto, que vimos, a Silva Bueno, que é esta, e a de Tremembé. A outra, que ficava em Belenzinho Santana, foi derrubada por um acidente de trânsito com um caminhão desgovernado. A região central do Ipiranga não sofre tanto com a especulação imobiliária, pois grande parte de seu território é tombado, não só por prédios antigos, mas também pela região ao redor do museu. Agora, com os microbairros periféricos, a história é outra. A especulação imobiliária é muito forte. Cada vez mais as casas antigas com mais de 50 anos são demolidas para construções de prédios modernos, principalmente na região da Vila Dom Pedro I, conhecido pelo Alto do Ipiranga. Conseguimos falar do passado, do presente e do futuro. Espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco de como que é o Ipiranga. Muito obrigado e nos vemos em uma próxima.